Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 1 ao 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós sabemos e cremos que Jesus, o nosso Senhor, é o justo de Deus, aquele que sofreu nas mãos dos ímpios e foi pregado na cruz. Essa realidade aqui está já prestes a acontecer no Evangelho de hoje, no capítulo 7 de João. Então nós percebemos aí que há uma dúvida, ainda continua essa dúvida entre os judeus, entre as pessoas, a respeito da origem e da missão de Jesus, da identidade de Jesus. E veja que até Jesus teve que andar em algum momento meio que às escondidas, né? Embora quando ele fosse no templo ele não se escondia, não se omitia em pregar, em falar, em ensinar, mas em alguns momentos a gente percebe então que Jesus, encarnado no meio de nós, ele acaba também meio que se segurando na sua missão de uma forma para não antecipar, para não haver logo aquele problema, aquela condenação que os judeus vão fazer com ele. Então isso nos remete também a pensar na nossa vida, além de a gente olhar para o mistério, olhar para a questão da fé, olhar para o entendimento teológico desse texto e trazer para a nossa realidade, para o questionamento da nossa fé, do quanto nós cremos em Jesus, do quanto acreditamos na sua palavra, ele também nos leva a outros dois aspectos. Um é aquela questão que a gente de vez em quando comenta. Tem muita gente que usa o seu nome, que está hoje nos meios de comunicação, nas mídias sociais, falando no nome de Jesus. Pregam, rezam, ensinam, discutem, questionam, e nem sempre a gente sabe se aquela postura daquela pessoa, se aquela pessoa é genuinamente um seguidor de Cristo, tem o coração voltado para Deus, se ela é uma pessoa fiel, uma pessoa que busca realmente a salvação e está realmente com sinceridade falando de Deus. Então nós temos essa dificuldade. E às vezes aparecem outros também usando alguns critérios e determinando como que nós devemos acreditar ou como que não, em quem devemos acreditar, em quem não. Mas permanece então uma dificuldade. Eu creio que precisamos buscar um refúgio seguro, que é a palavra e que é a doutrina e a tradição da igreja, que procura ser fiel à palavra de Cristo. E um outro aspecto é perceber que o justo sempre é perseguido, sempre vai ser condenado por aqueles que têm o mal em seu coração. O próprio Salmo 33 vai falar que o Senhor volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. E clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. Ou seja, né, nós somos perseguidos. Também no livro da sabedoria, no capítulo 2, existe aquela simulação, né, do pensamento dos ímpios, de armar ciladas para o justo, e aí diz por que o justo, por que aquele que é bom, aquele que busca o bem, ele incomoda aquele que é mau e aquele que é ímpio, né? Porque a própria presença dele incomoda os maus, incomoda os ímpios.
Então, no final também, lá no versículo 20, 21, 22, o autor sagrado fala desse pensamento dos ímpios e diz que eles estão enganados. O mal está enganado porque ele não conhece os segredos de Deus e não espera a recompensa da eternidade. Então, que isso também sirva de alento para nós, de uma palavra de esperança, de uma palavra de fé, uma palavra de confirmação, para que nós caminhemos firmes. Se o próprio Jesus sofreu perseguição e condenação, é possível que nós também tenhamos essas dificuldades na nossa vida. Que o Espírito Santo nos confirme, nos ilumine, nos sustente e nos fortaleça na missão de cada dia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.